Fala trader, Marcelo, toda a iniciativa Tradewiser, compartilhando com vocês mais um indicador Tradewiser. Para vocês hoje o Prev Levels. O que é o Prev Levels? São os níveis prévios, ou seja, os níveis do dia anterior. Quais níveis são esses? Abertura, fechamento, máxima, mínima, ajuste e VWAP. VWAP, isso mesmo. Ninguém tem VWAP no mercado, solamente eu. Porque eu pensei, por que a VWAP é tão importante, né, no movimento do dia e na hora de olhar o movimento prévio ele não é? E aí eu instalei para fazer uns testes. Quando eu fui ver, lá vai o preço buscar o nível da VWAP anterior, do dia anterior. Fiquei surpreso. Se a gente for olhar, tem uma tabelinha no Profit que te dá lá, né? Ajuste e fechamento do dia anterior e os níveis lá até 2,5%. E eu já vi o mercado se movimentar até 3,5%. Então, nós temos níveis, esses 6 níveis que eu te falei, mais os subníveis do ajuste, do fechamento e da VWAP. Tá? Nos níveis de menos 3,5 até mais 3,5. Então você fica com um range bastante grande. E outra vantagem do indicador, à medida que o preço vai se aproximando desses níveis, o próximo nível, ele aproxima do nível, o nível está lá. Na hora que ele passa esse nível, o próximo aparece para você. Enquanto ele não chega perto daquele nível e avança aquele nível, o nível seguinte não aparece para você. Consequentemente, a sua tela fica menos poluída, digamos assim, menos suja de linhas. Mas ainda tem as tonalidades dessas linhas, que pode ser uma tonalidade extremamente fraca, média ou mais descarado. Vocês vão ver no meu exemplo que ela está mais descarada, que é para vocês enxergarem, né? Mas tem esses níveis mais discretozinhos aí. Por quê? Porque o Profit tem aquele recurso quando você coloca o mouse em cima de uma linha, em cima de um elemento qualquer do gráfico, ele dá aquela clareada, aquele brilho, né? Aquele chamariz, aquele destaque, né, o highlight, né, do elemento. Então, quando você faz isso, você, opa, tá chegando no nível tal. E pasmem, vários traders de dólar futuro, né, já falaram, vários não, alguns, né, falam do níveis do ajuste. Vai buscar o nível do ajuste. E realmente, o preço, na média, se movimenta de meio em meio ponto. Tá? De 0,5%, perdão, meio por cento. Então ele sobe, bate meio, ele pode recuar, nem que seja uma volta ou um pullback, né? E vai. Ou ele pode bater, por exemplo, no 0,5%, fica ali enrolando e vai buscar 1%, fica ali enrolando, vai buscar 1,5%. Mas ele tende a buscar esses níveis percentuais. E aí, quando você joga isso na tela, você percebe que na maioria das vezes é justamente isso que ele faz. E outra dica para vocês: por que é que o ajuste, fechamento vai funcionar só para o dólar e não funciona para outra coisa? Aí eu pensei, peraí, em tempos normais, em situações normais, quando o dólar sobe, o índice desce, certo? Quando o índice sobe, o dólar desce, em condições normais de temperatura e pressão. Então eu pensei, se os níveis prévios do ajuste e fechamento funcionam para o dólar, por que não iria funcionar para o índice se os dois teoricamente se movimentam inversamente proporcionais? E aí eu joguei só para sentir qual era o drama do mini índice. O que aconteceu? Voilá! Tá lá, ó, os níveis dando para você qual é o próximo suporte, qual é o próximo alvo que o mini índice vai buscar, que seja para cima, que seja para baixo. Tá bom? Então, assim, quando a gente resolve pensar fora da caixa, quando a gente resolve pensar diferente da multidão, da manada, a gente percebe coisas diferentes. Tá? Então, muita calma. Isso serve também para o meu outro indicador, T-Zone. Tá? É exatamente o mesmo modelo. Ele serviu para ajuste do dólar. Quando você vê, ele serve para outros. Tá? No caso do Bovespa, claro, né? No mesmo mercado. Mas o mesmo conceito funciona, por exemplo, para o Bitcoin. Só você tem que ajustar o horário. Né? Mas enfim.
é pensar fora da caixa e experimentar coisa diferente. Vocês vão gostar deste indicador, ele é muito interessante. Vamos aos comentários dele, ó. Ele serve para qualquer ativo, ele serve para qualquer configuração do candle, ele serve para qualquer configuração do Renko, ele serve para qualquer configuração do gráfico de pontos, clássico 6P. Ele tem algumas configurações nele, você pode pedir para ele sumir com aqueles níveis de meio, 1,5, 2, 2,5, você pode pedir para ele esconder qualquer um dos níveis. Não, Marcelo, eu só quero ver ajuste e VWAP. Você consegue fazer aparecer só esses caras também, tá bom? Então, você fica aí tendo todas essas aparências dentro da confirmação. Este indicador é copyright, criado por mim há mais ou menos um ano atrás, que eu já sabia que ele funcionava, criei ele no TradingView para o dólar, mas como eu não estava no dólar, larguei quieto. E aí eu falei, pô, se funciona no dólar, será que eu não... Aí eu comecei a desconfiar que tinha regiões, zonas, né, que ele poderia funcionar, e aí eu comecei a usar para um para o outro, tá? E por fim, se você tiver dúvida, quiser saber mais sobre o indicador, quiser saber como é que ele pode ser usado no seu operacional, como é que eu uso, como é que interpreta, é só você ir lá no Telegram, TW Store Indicadores, e bate um papo aí comigo, tá bom? Vamos começar aqui sem mais delongas. Estamos vendo aqui, ó, a tela limpa no gráfico de candles, e então nós vamos fazer aquela inserção básica aqui de indicador. Aí você chama ele lá Prev, já aparece Prev Levels, você pega e insere ele dentro do gráfico. Tá aí, ó, ele está inserido dentro do gráfico. Tá aqui, ó, ele tá com uma coloração média, tá, que é o padrão. Eu vou colocá-la com uma coloração escura para vocês verem, tá? Tá aqui todos os níveis, tá? O amarelo é o VWAP, o branco é o ajuste, o rosinha é o fechamento, o azulzinho é a abertura, o vermelhão é a mínima do dia anterior e o verde que está aqui em cima é a máxima no dia anterior. Pô, Marcelo, não são todos os mesmos níveis, como é que eu vou saber? Aí então eu vou pedir licença para você, porque eu vou deletar esse cara que eu instalei, porque eu já tenho o meu previamente instalado e ajustado, tá bom? Tá ele aqui, olha só. Como é que eu faço aqui? Os níveis mesmo são todos linhas contínuas, tá? Os subníveis de cada um desses caras são pontilhados, sendo que o último nível, ou seja, o mais 3,5 e o menos 3,5 são tracejados. Para quê? Para eu saber que eu cheguei lá. Se a gente... Eu comecei de propósito aqui com o gráfico do mini índice para vocês verem uma coisa. O ajuste do mini índice foi feito aqui embaixo, ó, tá? No dia e aí ele pegou e fechou em cima, tá? E aí no dia seguinte, que foi o dia de hoje, dia 16 de agosto de 2023, o mercado já abriu e tendeu a puxar para cima. Significa que ele já começou a comer um monte de níveis, tá? Então aqui é o nível 0, aqui é o 0,5%, aqui é o 1%, aqui é o 1,5%, aqui debaixo do azul está o 2%, aqui é o 2,5%, aqui é o 3% e aqui para finalizar é o 3,5%. Pô, Marcelo, mas está linha contínua. Não, não tá. Ó, se a gente abrir, ó, aí ele aqui, ó. Aí ele pontilhado, tracejado aqui, tá vendo lá, ó? Então, você sabe, olha só, outra coisa, outra característica dele. Lembra que eu falei? Ó, como ele abriu aqui e o nível estava aqui de cara, ele já abriu esse cara, ó, 1, 2, 3, já traçou os 4 níveis para você. Quando ele rompeu pela primeira vez este nível do ajuste, foi que ele começou o nível seguinte. Quando ele rompeu este nível, aí ele começou o nível seguinte. Tá vendo? Então ele só traça para você, aí você olha para baixo e vê que ele não fez nada para baixo, não tem nenhuma das linhas de ajuste, nem de fechamento, nem do VWAP para baixo. Por quê? O preço não invadiu nenhuma dessas linhas aí. Né? Não invadiu nenhuma dessas linhas. A única que ele chegou a superar neste ponto aqui foi a VWAP, ele criou a VWAP aqui em cima. Depois ele desceu e no caso ele já tinha, né, nascido
abaixo da VWAP. Então ele traçou esse nível de VWAP e esse nível de VWAP. Foram os únicos níveis extras que ele traçou, ou subníveis que ele traçou, porque ele teve o avançamento para cima dessas linhas. Tá? As outras não tiveram. Tá? São 3 no caso, né? São 3 linhas que tem os subníveis. Lembra que eu falei? Ajuste, fechamento e VWAP. A VWAP, lembrando a vocês que eu perguntei, se ela é importante, por que ela não faria diferença neste desenho aqui? Tá? Eu vou mostrar para vocês agora. E abertura e fechamento, eu ficava olhando aquela tabelinha do Profit aqui do lado. Falei, deixa eu ver, peraí, tá no nível, tá 119, deixa eu ver qual deles que tá aqui. Eu falei, meu, para com isso. Eu estou perdendo tempo para um nível de informação que já deveria estar na minha cara. Aí eu resolvi criar. Eu sei que o Profit já tem, mas o dele é bastante limitado. Infelizmente eu não consigo escrever aqui, né? Meio, 1,5. Eu não consigo escrever os valores aqui, porque o recurso de programação não assim me permite fazer. Tá? Eu até tentei, liguei no Profit e tal, pô, não tem jeito, tá? Então você tem que ver que se ele nasceu aqui, a cada meio percentual aqui, nasce o nível novo até você chegar na última linha aqui em cima, tá bom? Agora, vamos lá, vamos ver como é que esses caras estão funcionando. Olha aqui, ó. Ele abriu, voltou, e aonde que ele foi buscar? Ele foi buscar a parada em um dos subníveis do ajuste. Aí ele voltou, buscou a parada aonde? No subnível. Aí ele voltou aonde? Num dos subníveis do fechamento. Aí ele subiu de novo no subnível de ajuste. Desceu de novo no subnível de fechamento. Rompeu o subnível de ajuste, foi para onde? No VWAP do dia anterior. Olha o nível aí. Olha o nível aí. Aí ele voltou, fez um recuo e subiu, foi para onde? Primeira parada, outro subnível do ajuste. Então, você consegue perceber aonde os seus alvos estão, inclusive aonde seus stops ficam, de repente um pouco abaixo de um desses níveis e o alvo exatamente em cima desse nível. Aí ele fez uma correção e foi buscar onde? O primeiro nível de ajuste, o primeiro nível percentual da VWAP, buscou lá, voltou na VWAP, ficou presa aqui, ó, entre a VWAP e o ajuste do fechamento, o subnível do fechamento anterior, veio para o fechamento aqui, ficou presa no percentual VWAP, ficou aqui até que ele desceu, pegou o ajuste da VWAP, depois pegou o ajuste da abertura do dia anterior. Deixa eu continuar aqui, né? Veio, parou rapidamente aqui no nível de fechamento do dia anterior, desceu, fez um ajustezinho, voltou, fez um dos ajustes nível anterior, voltou, quase que foi no próximo nível subnível de fechamento, voltou e ficou enrolando até fechar o dia. Aí vai falar, tem um amigo meu que fala, pô Marcelo, mas ele vai ter que parar em algum nível. Sim, a pergunta é por que ele para justamente nesses níveis? Porque esses níveis já são conhecidos do mercado. Lembra que os caras trabalham de meio em meio percentual, tá? E aí, se ele passa direto pelo meio, as chances são dele parar no 1%. Então, é aquela minha máxima. Se você está tão próximo, por que você não vai lá visitar? E é o que o preço geralmente faz. Olha só como é que ele veio aqui, ó. Puxou aqui, bacana, fez um candlezinho bem forte, foi, aí ele parou, deu uma recuada, falou, cara, tô tão perto, eu vou lá, foi lá, e voltou de novo. Basicamente foi isso que ele fez aqui, ó, a violinada que ele fez aqui, ó, ele chegou lá, pera um pouquinho, voltou, violinou, tocou, marcou a máxima lá na linha da VWAP do dia anterior e foi seguir o rumo dele. Isso aí, só isso aí já fechava, ou seja, isso são mecanismos que os big players usam como referência. Isso é dito por ex-banqueiros, né, ex-bancários que trabalhavam nos bancos para justamente trabalhar esse tipo de coisa. E eles falam, eles buscam os níveis de ajustes, tá? E aí, inclusive, o nível de ajuste te ajuda a saber, porque ó, durante o dia, digamos que num dia normal, a variação do preço não chega a 1,5%.
tá? Num dia normal, não chega a 1,5%. Então, quando ele bate meio, você já pensa que ele pode ir buscar 1%. Quando ele busca 1%, você já fica na dúvida se ele vai buscar 1,5%. Por quê? Porque não é normal ele subir. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar a setinha aqui, ó. Então, ele abriu aqui, deu uma quedinha, buscou aqui, ó, 0,5%. Lembra? Porque aqui já tem um nível percentual da ajuste, tá vendo? Ó? Então, a cada nível meio ponto, meio percentual. Então aqui, ó, ele buscou meio, voltou, buscou mais meio, 1%, e encerrou a escala dele para hoje. Vocês perceberam? Então ele nasceu aqui num nível e foi buscar 1% e simplesmente acabou. E isso o pessoal usa no dólar. Eu estou no índice, especificamente no índice, porque ele fez essa coisa diferenciada aqui, que foi ótimo para didática, né? Que o ajuste estava aqui embaixo, ele me entregou todos os níveis para eu poder mostrar para vocês os níveis todos aparecendo, de 0,5% até 3,5%. Então, de propósito, eu usei esse ativo justamente para mostrar. E segundo, eu usei ele de propósito para mostrar como que o nível de ajuste, que a galera fala que só funciona no dólar, e a maioria das pessoas fala que nem no dólar isso faz a menor diferença, e faz. E faz. O mercado vai buscar esses níveis. Tá bom? Só que não é todo aplicativo, não é todo indicador que tem esses níveis, tá? O meu é diferenciado do mercado, então você sabe que você vai estar com uma coisa bacana. Como que eu gosto de usar ele aqui, tá? Deixa eu colocar ele aqui. Eu deixo ele aqui, ó, no ajuste 2, tá? No ajuste 2, olha lá. Ó, ele tá meio apagadinho, você quase não vê nada, só que você passa o mouse, você encosta nele, ele brilha lá. Então eu já consigo ver onde é que estão os níveis. Então eu procuro não poluir a minha tela. Vocês estão vendo aqui, né? Essas linhas azuis aqui são os níveis da escala, né? De 500 em 500 pontos, tá vendo aqui, ó? Eu ponho o movimento dele de 500 em 500 pontos aqui. Então ele aparece. Agora eu consigo abaixar ainda. Ah, Marcelo, mas a tonalidade para mim está forte. Beleza, você ainda tem mais um nível para baixo de tonalidade, que ele quase desaparece lá. Você quase não vê mais, só você pôr o mouse em cima que ele aparece lá, tá vendo? Então, assim, ajuda você a perceber o que está acontecendo. Agora, vamos mudar o gráfico aqui. Vamos colocar 6P? Vamos colocar 6P e vamos ver como é que o 6P vai se comportar para nós aqui, tá? Eu já vou adiantar aqui, já vou traçar os níveis aqui para aparecer com o nível 3, para ficar mais fácil para a gente enxergar aqui, tá? E aí ele vai aparecer aí, ó, já apareceu os níveis aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó, onde é que está a abertura de hoje, vamos ver se, opa, onde é que está a abertura de hoje, dá aquele apertozinho na tela, no 6P, vamos ver o comportamento que ele teve no dólar hoje, ó. Dólar hoje, dia 20 e, dia 16 de agosto de 2023. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, o dólar abriu, ficou enrolando, desceu e ficou enrolando aqui na abertura do dia anterior, ultrapassou um pouco aqui, voltou nela de novo, tentou descer, buscou um nível, buscou o segundo nível, buscou o terceiro nível. Olha lá, corrigiu também num nível, corrigiu no nível, ficou enrolando no nível aqui, buscou ele de novo, voltou, buscou ele de novo, já com ajuste de escala, né, de 500 pontos, voltou, buscou a VWAP, corrigiu, buscou aqui, na verdade ele passou reto e foi buscar o ajuste lá em cima, o nível percentual de ajuste. Buscou de novo, buscou o nível da VWAP, voltou no nível da VWAP, enrolou entre os dois aqui, buscou um nível, depois buscou outro nível e ficou enrolando. Então você percebe que só aqui você não precisava nem pegar lá e falar, deixa eu traçar os níveis, suporte e resistência históricos aí, para eu pegar um nível mais importante, o nível de acumulação, papapá, papapá. Não, aqui ó, se você olhar, tem trader que só usa estes níveis aqui de ajuste e fechamento. Eu tenho ajuste, eu tenho fechamento e eu tenho a VWAP. Tá? Traz tudo aqui para você. Se não tivesse a VWAP, você não veria esta parada, você não veria esta parada aqui, que mais? Aqui, ó, e você não veria esta parada. Aí você vai falar assim, ah, ele ficou meio parado no ar ali.
tá? E esses outros que ficaram parados no ar aqui, pode ser os níveis da abertura, o nível de fechamento, perdão, a abertura máxima e mínima que a gente não traça aqui, os subníveis dele. Provavelmente esses subníveis são os caras que chamam. Ah, Marcelo, em qual que ele vai parar? Não dá para saber. Você sabendo que ele está ali, provavelmente ele vai escolher alguma coisa, tá? Então o bacana é isso, que você tem o sentimento. Olha aqui, ó. Olha o quanto ele ficou acumulado aqui entre o ajuste e a VWAP. Olha aqui, ó. Ó, entre o ajuste, opa, até puxei mais, né? Pera um pouquinho aqui, ó. Entre o ajuste e a VWAP aqui mais embaixo, olha lá, ó. Olha como é que ele ficou praticamente preso ali. E aqui ele ficou preso entre a VWAP de baixo e a VWAP de cima. Ficou preso ali também. Então percebem como que o movimento geralmente obedece a isto daí, tá bom? Então, muita calma nesta hora. Vamos agora mudar. A gente está aqui, ó. A gente está no gráfico qual? No gráfico aqui, ó, 6P, tá? Olha aqui, ó. Como é que ele parou aqui, ó. Parou em cima, parou, aí desceu. Ficou meio sem ajuste. Aí aqui teria que traçar o Fibonacci, né? O meu Fibo AB daqui para cá. Aqui, ó, parou aqui. Pode ser que ele tenha pego essa pernada aqui, ó lá. Pegou essa pernada, olha aqui, ó. Que aqui ele veio, corrigiu e veio de novo. Ele foi buscar aqui o nível de 200%. Geralmente, nível de 200% chama uma correção bem mais forte, quiçá uma reversão. No caso aqui foi uma reversão, tá? Então veja como que os níveis, ó, só os níveis do dia anterior mais o Fibonacci traz para você aí toda a informação de onde ele pode parar, tá vendo? Muito bom. Então nós vimos 6P, nós vimos Candle, vamos ver agora Renko 5R para o dólar. Aqui, ó. 5R para o dólar. Aí, ó. Deixa-me ver aqui, ó. Aqui eu tracei o ombro, cabeça, ombro. O nível dele estava aqui, quase que ele chegou. Provavelmente deve continuar caindo amanhã. Se continuar caindo, este alvo será contemplado mais aqui embaixo. Aqui a gente vê então, ó, ele se enrolando nesses níveis aqui, certo? Aqui, ó, como é que ele parou certinho num dos percentuais de ajuste do ajuste, né? Aqui foi da VWAP, tá? Aqui foi do fechamento, aqui VWAP com fechamento, aqui VWAP com fechamento e abertura. Percebe como é que ele obedece? Isso serve de referência para vocês. É aquilo que eu falei, deixa ele um pouco apagadinho para ele não poluir sua tela, mas quando você precisar, mouse em cima, ele dá aquele bright lá, aquele brilho, você fala, opa, o nível tá ali em cima. O que você faz? Você dá aquela corrigida no seu alvo, puxa ele um pouco mais para cima, em cima dessa linha aí, porque geralmente ele vai lá dar um oi nisso daí. Obviamente que o Fibonacci sempre tem a prioridade, mas você passa a saber aonde que os big players tendem a parar para poder então fazer o ajuste, tá bom? É isso aí, vamos agora olhar rapidamente aqui o menu, né? Opa, vamos olhar rapidamente aqui o menu. Então aqui, ó, tem mais, tá? Ó, tem aquele Clear History, né? Que é para você limpar o histórico. Se vocês for olhar aqui, ó, eu só estou trabalhando com o dia. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Acabou que os outros níveis apareceram. Espera um pouquinho. Deixa eu sumir com os níveis aqui, ó. Onde é que tá aqui? Opção de tudo, tirar aqui, ó. Aí, ó. Então, se a gente for olhar aqui, olha lá, ó, ele não aparece para trás. Esse foi o dia de hoje. Ontem não quero, antes de ontem não quero, antes de ontem. Lembrando que o Clear History nos ajuda a quê? A salvar performance da máquina, para ele não carregar a máquina com um histórico desnecessário. Tá bom? É uma coisa. Segunda coisa é você desligar, literalmente, você dá um off no indicador ao invés de dar um invisível nele, né? Você fechando aquele olhinho que tem no Profit original, aquele olhinho torna invisível, mas você acaba tocando o indicador ali, tá? Então isso é ruim. Então
todos os indicadores TradeWiser que ficam no gráfico tem um recurso on-off para você desligar, para ele literalmente sumir, que inclusive você nem isso também salva recursos na sua máquina. Você fala, putz, eu gostei do indicador, mas eu não estou meio acostumado com ele, eu vou estudar ele mais tarde. Aí você instala e só desliga ele. Você não precisa desinstalar ele, você só desliga no on-off, tá? Aqui você tem os 3 brilhos, brilho bem baixinho 1, médio 2 e 3 para aparecer. Eu deixo no 2 ou no 1, isso depende da tonalidade aí, tá? Aqui, para ver se eu quero que apareça a abertura, fechamento, máximo e mínima, tá aqui. Aqui eu tenho os níveis, quais níveis que eu quero ligar. Eu não quero que me apareça o nível oficial de ajuste, ou de fechamento, ou da VWAP, ou os níveis extras, tá? Auto Hide, o que é o Auto Hide? É aquele cara que ele só mostra o nível quando o nível é chamado. Né? Aí aqui, ó, tá vendo aqui, ó, daqui para trás o nível não era chamado, então ele não aparece, ó. Daqui para trás o nível não era chamado, portanto, ele não aparece também. E assim sucessivamente. Lembrando que todo nível superado, ele chama o nível seguinte. Todo nível superado, ele chama o nível seguinte, certo? Vamos ver se tem mais outro aqui, ó. Aqui, ó. Todo nível, no caso foi aqui, né? Ó, o nível foi superado, ele chamou o nível seguinte. Sempre para economizar recursos da sua máquina e não poluir a sua tela. Tá bom? Outra coisa que nós temos aqui é o Autodata aqui. Ele pega os dados originais do dia anterior. De repente, por algum motivo, você vira e fala, não, eu não quero a VWAP do fechamento de ontem. Né? Eu quero a VWAP máxima de ontem. Beleza, você vem aqui e adiciona o valor que você quer da sua VWAP aqui, para que então ela possa aparecer. Tá bom? Então você pode colocar esses níveis aí, ó. Aí aqui, ó, linhas de cor, a cor das linhas, melhor dizendo. Não tem função nenhuma esses aqui, tá? Não tem função nenhuma. É apenas para você saber que o rosinha é fechamento, o azulzinho é a abertura, o verde é máxima, o vermelho é mínima, o branco é ajuste e o amarelo é a VWAP. Eu coloquei aqui porque não tem descrição, infelizmente não tem esse recurso aqui ainda na programação, então eu tive que dar um somebody love aqui para eu poder então trazer essas informações para você. Bom, pessoal, é isso, não tem segredo, o indicador é extremamente prático, extremamente útil e você está comprovado como que ele vem chamar os níveis, como que ele vem buscar os níveis. Todo big player usa, isso é palavra de quem já foi big player, de quem já brincou pro big player, né? Então, ele também usa no modelo dele e eu, estudando como é que o modelo funciona, aprimorei e temos aí, então, um indicador diferenciado. Se você gostou desse indicador, pega o link, joga pra galera, chama todo mundo para dentro, mostra esse indicador, 7 dias grátis para você testar na faixa de boa aí. Mas, meu, o preço é tão merreca que você precisa acertar um trade mas muito fraco para você pagar um mês. Então, nem entra na conta isso aí porque é simples demais, tá? Deixa um like aí no seu vídeo, tá bom? E então é isso aí. Com esse indicador na mão, agora é showtime. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.